Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é o livro bíblico de Números, e a gente vai usar como base alguns trechos de Números, a peregrinação no deserto da fé cristã. E é curioso, né, porque quando a gente ouve Números, logo pensa em, sei lá, contagem, censo, mas o título original em hebraico, Bemidbar, que significa no deserto. Isso, Bemidbar, muda totalmente a perspectiva. Exato. Revela o verdadeiro foco. É uma jornada, uma travessia intensa sobre fé, sobre os desafios e a necessidade de perseverar. Nossa missão aqui é tentar entender por que essa história tão antiga lá no deserto ainda conversa com a gente hoje. Funciona quase como um espelho para as nossas próprias jornadas, né? De fé, de superação. É mais do que história antiga. Toca na condição humana mesmo. Então vamos lá explorar isso. Bom, a primeira coisa que a fonte destaca é essa ideia de vir o deserto não só como um lugar físico, mas como uma escola da fé. É ali, naquele ambiente árido, que o povo de Israel é testado, é corrigido, mas também é onde Deus fala, onde Deus sustenta, mesmo com tanta reclamação, tanto medo por parte deles. O que você pensa dessa metáfora da escola? Olha, é uma metáfora muito forte, muito rica. A fonte explora isso, mostrando como essa jornada toda, Egito, deserto, Terra Prometida, é um reflexo da nossa própria vida de fé, ou na verdade de qualquer processo de transformação grande que a gente passe. E o que eu acho fascinante é o contraste que a fonte ressalta. Que contraste seria esse? De um lado, a teimosia humana, sabe? As murmurações o tempo todo, o medo de avançar para a Terra Prometida, isso fica muito claro lá nos capítulos 13 e 14. E do outro lado, a fidelidade de Deus, que não falha. E essa rebeldia deles teve consequências bem práticas, né? Essa coisa da incredulidade. Totalmente. A incredulidade daquela primeira geração foi o que os impediu de entrar na Terra Prometida. Gerou um atraso enorme, né? Aquela geração específica não chegou lá. Nossa. Mas esse é um ponto crucial, que a fonte levanta, a promessa de Deus não foi cancelada por causa disso. Ela continua de pé, esperando por uma nova geração, uma que confiasse. Isso mostra bem essa tensão, né? Entre a nossa falha e a constância divina. Falando em falhas e tensões, a liderança também entra nessa história, né? A fonte usa Moisés e Arão como exemplos bem humanos. Sim, e de uma forma muito realista, eu diria. Mostra as críticas que eles sofreram, a pressão absurda que vinha do povo e os erros deles mesmos. Tem aquele episódio famoso de Moisés ferindo a rocha, lá em Números 20. Ah, sim, em vez de só falar com ela. Exato, ele deveria só falar, mas bateu na rocha. Um ato de impaciência, talvez, e que, segundo a narrativa, custou a entrada dele na Terra. A lição que a fonte tira disso não é para a gente buscar líderes perfeitos, porque não existem, mas sim sobre a necessidade de humildade, de depender de algo maior, mesmo quando está liderando. Interessante essa visão, mas pé no chão mesmo. E no meio desse turbilhão todo, o povo reclamando, líderes errando, a fonte também fala de organização, de estrutura. Como isso se encaixa? Parece meio contraditório. Pois é, parece, mas é fundamental. Se a gente conecta isso ao quadro maior, a fonte detalha como o acampamento era organizado, a posição de cada tribo, as funções bem definidas para cada grupo, o cuidado com o tabernáculo, que era tipo o centro de adoração móvel deles. Tudo isso, no meio daquele caos aparente do deserto, era um sinal de ordem, de propósito divino. Mesmo na incerteza da viagem, essa estrutura passava uma certa segurança, uma sensação de que eles não estavam só, vagando perdidos, sabe? Havia uma direção intencional por trás. Faz sentido. Essa ideia de ordem no meio da jornada reforça a visão de Números como uma metáfora viva, então. A caminhada entre a libertação lá do Egito e a promessa da nova terra é cheia de problemas, mas não é sem rumo. Precisamente. A fonte destaca muito isso. Apesar das lutas todas, internas e externas, Deus continua presente, guiando. Aquela coluna de nuvem de dia e a de fogo à noite são símbolos muito fortes dessa presença constante, dessa orientação. Sim, são imagens marcantes. E no final das contas, é a nova geração, aquela que aprendeu com os erros da anterior, que escolheu confiar. Essa sim alcançou o objetivo. A jornada em si acabou moldando quem eles se tornaram. Então, para a gente resumir a mensagem principal que a fonte traz, parece que Números nos ensina muito sobre confiar, sobre obedecer e talvez o mais desafiador,
sobre perseverar nas nossas próprias travessias do deserto, né? A jornada em si, com os testes, os tropeços, acaba sendo o lugar onde a fé é trabalhada, onde a graça de Deus fica mais palpável. Exatamente. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, algo para a gente pensar um pouco mais, que a leitura da Fonte provoca. Sobre essa presença divina que acompanha o povo o tempo todo, mesmo com todas as falhas deles. Se a promessa continua válida e Deus caminha junto mesmo na rebeldia, será que a verdadeira terra prometida é só o destino final, aquele lugar geográfico? Ou será que ela é também, e talvez principalmente, a própria transformação que acontece durante essa caminhada difícil no deserto? Nossa, é uma ótima pergunta. Fica aí para a gente pensar, né, sobre o valor da jornada em si, e não só do ponto de chegada.